tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Meus amores, para a aula de hoje nós vamos precisar de uma caneta marca-texto, a da Prof é laranja, mas quem tiver de outra cor em casa também não tem problema. E também vamos utilizar o nosso livro didático. Nós vamos ver da página 92 até a página 95. Então, se você não está com esse material, pausa o vídeo bem rapidinho, corre lá buscar e volta aqui com a Prof. Crianças, hoje nós vamos falar sobre culturas, isso mesmo. Lembra que na aula passada nós já começamos a falar sobre uma cidade multicultural, onde uma cidade tem várias culturas dentro. Qual cultura que vocês acham que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre a cultura indígena. Isso mesmo, uma cultura muito importante que povoou várias cidades do Brasil. Hoje nós vamos falar também sobre uma outra cultura, mas primeiro vamos conhecer um pouquinho sobre a cultura indígena. Vocês sabiam que a cultura indígena, eles tinham um povo com muitas características marcantes? Quais características vocês acham que eram bem marcantes? Isso mesmo, eles pintavam pelo corpo, utilizavam objetos diferentes, tinham um modo de se vestir diferente também, uma comunidade bem simples que mora em locais próximos ao mato, próximos a rios, né? Eles também vivem da caça, da coleta de frutas, de verduras e também vivem da pesca, isso mesmo. Mas eles não são muito diferentes que nós, não. Eles também têm as suas necessidades e eles também vão para a escola, vão para a cidade comprar algumas coisas, mas a prioridade deles é tirar tudo que eles podem da natureza. É uma comunidade, né, a cultura indígena, que prioriza a natureza. Olha que legal! Crianças, agora eu vou pedir para vocês pegarem o livro didático de vocês e abrir na página 92. Olha só, nós vamos contar uma história agora sobre o Daniel Munduruku. Nós vamos descobrir o que aconteceu com ele quando ele teve que ir lá para a cidade de São Paulo para poder estudar. Então, pega o livro, pega o marca-texto e vem comigo. Então, olha só, meus amores, nós vamos ler agora a página 92 e vamos responder juntos a página 93. E nós vamos utilizar o nosso marca-texto. O da Prof é a laranja, mas existem várias cores, né? Então, vocês vão pegar o marca-texto e eu vou ensinar vocês a utilizar o marca-texto agora, certo? O marca-texto, criança, serve para identificar partes importantes de um texto. Então, nós vamos ler um texto e vamos sublinhar o que vocês acham importante aqui, certo? Então, nós vimos aqui, ó, cultura indígena. O texto a seguir é de Daniel Munduruku, um indígena que estudou em São Paulo e é autor de vários livros para crianças. Então, ele estudou em São Paulo, mas ele é de uma comunidade indígena, né? E ele é autor, ele escreveu vários e vários livros, tá? Então, vamos ler com bastante atenção. Quando eu era pequeno, não gostava de ser índio. Este aqui é o título do texto, certo? Então, vamos lá. Todo mundo dizia que o índio é um habitante da selva, da mata e que se parece muito com os animais. Tinha gente que dizia que o índio é preguiçoso, traiçoeiro. Eu ouvia isso dos meus colegas da escola e sentia muita raiva. Olha só, vamos marcar aqui que ele sentia muita raiva. Então, nós sublinhamos em cima das palavrinhas, que é importante, porque aqui está a expressão do sentimento dele. Então, ele se sentia com muita raiva. E aqui ele diz por quê? Porque eu sabia que isso não era verdade. E isso me fazia sofrer bastante.
Meus amigos faziam questão de colocar-me de lado das brincadeiras. Eu cheguei a desejar não ter nascido índio. Olha só como ele se sentia mal, né? Foi meu avô quem me ajudou a superar estas dificuldades. Ele me mostrou a beleza de ser o que eu era. Foi ele quem me disse um dia que eu deveria mostrar para as pessoas da cidade esta beleza e a riqueza que os povos indígenas representam para a sociedade brasileira. Então, lendo esse texto, nós percebemos que o Daniel, ele era discriminado, né? Falavam coisas dele que ele não era e ele começou a se sentir mal. Mas que o vô dele ajudou ele a lembrar de como é bom ser de uma cultura indígena, né? E que a cultura indígena é cheia de beleza e cheia de riquezas. Então, vamos responder aqui o exercício número 1 da página 93. Lá está escrito assim: como que o Daniel era visto pelos colegas? Como que os colegas achavam que ele era? Como que eles viam? Então, nós vamos grifar no texto para localizar e depois responder. Então, olha só, nós temos que interpretar. Todo mundo dizia que o índio é um habitante da selva, né? Da mata e que se parece muito com os animais. Tinha gente que dizia que o índio é preguiçoso e traiçoeiro. Eu ouvi isso dos meus colegas da escola. Então, era isso que os colegas da escola falavam, certo? Era assim que ele era visto pelos colegas. Então, ele era visto como um habitante da selva, da mata, e que se parece muito com os animais, certo? Era assim que eles viam ele. E que também diziam que o índio é preguiçoso e traiçoeiro. Então, nós utilizamos o nosso marca-texto para marcar a resposta e localizar aqui e interpretar. Agora, vocês vão pegar o lápis e vão copiar a resposta aqui na número 1. Na alternativa número 2, o livro da prof já marca a resposta. Mas vamos entender por que é essa resposta? Então, na número 2 está escrito assim: qual era o sentimento de Daniel diante do preconceito? Lembra que nós marcamos aqui que nós achamos importante? Que ele ouvia isso dos colegas e ele se sentia com muita raiva, porque ele sabia que isso não era verdade sobre ele. Então, o emoji que representa a raiva aqui é este emoji aqui, certo? Então, vocês vão marcar um X, ok? Aqui na número 3, ele pergunta se você já se sentiu discriminado pelos colegas. Você sabe o que é ser discriminado? Discriminado, crianças, é quando te tratam de maneira injusta, quando falam algo que não é verdade, né? Você está sendo discriminado, estão falando coisas que não é verdade, estão te tratando com desigualdade. Por um acaso já aconteceu isso com vocês? Vocês podem conversar com os familiares de vocês sobre isso. Lembrando que discriminar uma pessoa não é nada legal, porque nós temos que respeitar todo mundo, né? Agora, meus amores, é com vocês. O exercício número 1 vocês vão realizar sozinhos e ele está escrito assim: elaborem frases para combater todo tipo de discriminação na escola. Então, vocês vão criar aqui, pode ser 1, 2, 3 frases, tá? Que quando nós voltarmos à escola, nós podemos elaborar um cartaz com estas frases, tá? Para combater a discriminação, para ninguém discriminar ninguém, certo? Então, podem realizar esta atividade. Outra cultura muito importante, crianças, é a cultura portuguesa. É uma cultura que também tem em diversas cidades do Brasil. A cultura portuguesa veio trazida lá de Portugal, pelos portugueses. E vocês sabiam, né, que os portugueses foram uma das primeiras pessoas a habitar o Brasil. Isso mesmo. E com eles trouxeram a cultura deles, que é rica de coisas muito legais. Uma das características da cultura portuguesa é a sua dança e sua música típica.
Olha só como que é a música e a dança dos portugueses. Outras características da cultura portuguesa que é muito interessante é a comida típica. Então, eles trouxeram a comida típica deles para o Brasil e alguns restaurantes têm aqui também. Então, essa é uma das características da cultura portuguesa. Eles também trouxeram de cultura o folclore, que todo mundo conhece, né? Saci Pererê, a Sereia Iara e diversos outros contos do folclore. Mas a última característica muito interessante da cultura dos portugueses que eu trouxe são as calçadas. As calçadas, prof? Isso mesmo, aquelas em que nós pisamos, a calçada do chão mesmo. Algumas calçadas, o design dessas calçadas foram a cultura dos portugueses que trouxeram para cá. Olha só, vou colocar algumas imagens para vocês darem uma olhadinha. Agora, crianças, eu vou pedir para vocês pegarem o livro didático de vocês. Nós vamos fazer igual da cultura indígena. Vamos ler o texto que está na página 94 e vamos responder as perguntinhas da página 95, certo? Então, pega o livro, o marca-texto e vem com a prof. Então, vamos lá, crianças. Vamos primeiro ler o texto da página 94 e depois responder o exercício 1, 2, 3 e 4 da página 95, certo? Então, olha só. Nós vimos um pouquinho sobre a cultura portuguesa, ok? Então, vamos ler um texto. Aqui no texto, o título é o seguinte: Uma Casa Portuguesa. É uma conversa, um diálogo, tá? Então, vamos lá. E então, Tiquinho? Falou minha tia. Fiz aquele pastelzinho que você adora. O de Belém? Perguntei. Esse mesmo, receita especial da vovó, que ela trouxe lá de Portugal, dos tempos da padaria. Vou pegar um para você. Eu adoro pastelzinho de Belém. Aqui está, disse ela, trazendo o pastelzinho. 3, do jeito que você gosta. Minha tia me conhece muito bem. Ela sabe que eu adoro os doces portugueses da vovó, principalmente o bolo de reis. Se dependesse de mim, todos os dias seriam Natal, pois é nessa época que a gente come esse bolo. Ele é redondo, com um furo no meio, coberto com frutas cristalizadas. Só que tem mais um detalhe. Dentro dele existem 2 surpresas, uma fava, que é uma espécie de feijãozinho, e um brinde, que pode ser um chaveirinho ou um sininho. Quem encontrar a fava tem que trazer o bolo no ano seguinte. Eu me dei bem, achei o brinde, o que significa que vou ter muita sorte. Olha que legal, crianças! Aqui fala um pouquinho da tradição e da cultura dos portugueses, que eles têm a tradição de fazer o pastelzinho de Belém, de fazer este bolo que ele falou, o bolo de reis, que eles comem somente no Natal, né? E que dentro do bolo tem algumas tradições. Muito legal! Isso faz parte da cultura portuguesa, certo? Então, meus amores, para responder estes exercícios, nós vamos grifar, certo? As respostas para nos ajudar a interpretar o texto. Então, vamos lá. Exercício número 1. Quais os personagens principais do texto? Então, são aqueles que estão narrando o texto e participando do texto, que é quem? O Tiaguinho e a tia dele, certo? Então, são os 2 personagens principais, porque o Tiaguinho está conversando com a tia e a tia conversando com o Tiaguinho. Então, vocês vão escrever a resposta ali na número 1.
Exercício número 2, crianças. Ele está perguntando assim: de que doce português o Tiaguinho gosta mais, tá? É qual ele mais gosta. Então, a prof já até grifou aqui o pastelzinho de Belém, que é um doce que ele adora. Mas será que é o pastelzinho de Belém que ele mais gosta mesmo? Aqui embaixo ele fala assim, ó, que a tia dele conhece ele muito bem e que sabe que ele adora os doces portugueses da vovó, mas que principalmente o bolo de Reis. Então, o bolo preferido dele, que ele mais gosta, é o bolo de Reis, porque por mais que ele adore o pastelzinho de Belém e todos os doces portugueses da vovó, principalmente o que ele gosta mais é o bolo de Reis. Então, nós vamos escrever isso lá na número 2. Exercício número 3. Quais surpresas o doce preferido do Tiago contém? Então, lembra que ele fala que tem um detalhe dentro do doce preferido dele, que é o bolo de Reis? Então, ele fala assim, ó, dentro dele existem 2 surpresas. E aqui tá perguntando quais são essas surpresas. É uma fava, que é uma espécie de feijãozinho, e um brinde, certo? Que pode ser um chaveiro ou um sininho. Então, essas aqui são as surpresas que tem dentro do doce. Então, nós vamos escrever lá. Exercício número 4. Por que o Tiaguinho disse que vai ter muita sorte? Lembra que no final significa que vou ter muita sorte. Mas por que significa que ele vai ter muita sorte? Porque ele fala assim, ó. Quem encontrar a fava tem que trazer o bolo no ano seguinte. Mas ele se deu bem, porque ele achou o brinde, certo? Então, se ele achou o brinde, significa que ele vai ter muita sorte. Se ele tivesse achado a fava, ele ia ter que trazer o bolo no ano seguinte. Mas não, ele achou o brinde, por isso que ele vai ter muita sorte. Então, nós vamos escrever isso lá na número 4, ó. Que eles falam aqui, ó. Eu me dei bem porque eu achei o brinde, o que significa que vou ter muita sorte. Então, nós vamos escrever. Meus amores, a atividade de hoje, além da atividade do livro, é apenas no Forms, tá? Então, vocês vão olhar o formulário que a prof vai deixar disponível no Classroom de vocês e vão responder a pergunta que tem lá, tá? Então, vocês primeiro vão ter que ler o exercício número 5 da página 95 do livro de vocês. E daí, vocês vão realizar uma pesquisa, ok? Vocês vão pesquisar apenas uma receita, tá? Eu sei que no livro tá escrito 2, mas vocês vão pesquisar apenas uma receita da cultura portuguesa, vão copiar no caderno de vocês e vão me enviar uma foto, certo, meus amores? Boa aula, meus amores, e até semana que vem!